Eu sou sacerdote há mais de 30 anos e nunca duvidei da minha vocação. Nunca tive incertezas sobre o chamado que senti quando era jovem. Minha existência sempre foi dedicada à igreja, aos sacramentos e à comunidade de fiéis. No entanto, naquela manhã havia algo de incomum. Um peso estranho pressionava meu peito, uma inquietação que não conseguia explicar. Eu orei com mais intensidade do que o habitual, como se minha alma intuísse o que minha mente ainda não sabia. Implorei a Deus por a igreja, pelos sacerdotes e pelo Papa Francisco. Minha oração estava carregada de urgência, como se algo estivesse prestes a acontecer. Durante a missa, tudo parecia normal à primeira vista, mas no momento da consagração senti uma dor lancinante no peito. Meu corpo vacilou, me faltou o ar e antes que eu pudesse pedir ajuda, o mundo ao meu redor escureceu. Eu ouvia vozes distantes, pessoas correndo e alguém chamando meu nome, mas eu não estava mais presente. Quando abri os olhos, não estava mais no chão da igreja. Eu me observava de cima. Meu corpo jazia imóvel diante do altar, enquanto paroquianos e socorristas tentavam desesperadamente me trazer de volta à vida. E, no entanto, não senti medo. Na verdade, uma paz indescritível me envolveu. Era como se todas as preocupações, as dores e os fardos que carreguei ao longo da vida simplesmente se dissolvessem. Eu flutuava sobre aquela cena, leve, sem dor e angústia. Mas antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, fui puxado para cima, como se uma força invisível estivesse me levando a outra dimensão. As paredes da igreja desapareceram, os sons humanos se tornaram um eco distante, e então fui imerso em uma luz. Mas não era uma luz qualquer. Era viva, cheia de um amor absoluto que só posso descrever dessa forma. E naquele momento compreendi que não estava sozinho. Diante de mim, emergindo daquela luz vivente, havia alguém que reconheci, apesar de nunca tê-lo visto antes. Jesus. Não era uma visão, nem uma aparição nebulosa. Era ele, real e tangível. Como posso descrever seus olhos? Não eram simplesmente profundos, mas sim um oceano de compreensão infinita, onde cada pensamento meu se tornava transparente, cada mistério da minha alma se revelava sem necessidade de palavras. Nesse momento, percebi que ele conhecia cada aspecto de mim, cada oração sincera, cada dúvida reprimida, cada instante em que minha fé vacilava, cada gesto de amor e até mesmo cada erro que eu havia escondido até de mim mesmo. A parte mais inexplicável era que ele me olhava com um amor livre de julgamento, um amor que não permitia máscaras. Naqueles olhos, compreendi o que significava ser conhecido por completo e, ainda assim, amado incondicionalmente. Tentei falar, mas não havia necessidade. Antes mesmo que uma palavra pudesse sair de mim, sua voz ressoou dentro e ao meu redor. Não era apenas um som, era a verdade. Ainda não é o seu momento. Essas palavras vibraram na minha essência, carregadas de uma convicção indiscutível. No entanto, havia algo mais. Jesus não estava simplesmente me enviando de volta, mas queria que eu visse algo, algo que transformaria minha vida para sempre. Em um relâmpago, a luz ao nosso redor se amplificou e a paisagem diante de mim começou a mudar. Não estávamos mais ali. Fui transportado para uma visão que me fez entender que a igreja, a instituição que eu tinha servido toda a minha vida, era muito mais do que eu jamais havia imaginado. De repente, não estava mais diante de Jesus na luz. O espaço ao meu redor se expandiu e se moldou. Eu via a igreja, mas não como um edifício de pedra e tijolo. Era algo maior, algo vivo, como uma rede de energia espiritual que se espalhava pelo mundo.
Algumas igrejas eram como faróis que emanavam uma luz intensa, pulsando com a força da verdadeira fé, mas com grande tristeza, observei que muitas estavam escuras ou com uma luz fraca e trêmula, quase prestes a se apagar. Compreendi, sem que ninguém me dissesse, que isso representava a fé das pessoas em seu interior. Onde havia uma oração genuína e uma verdadeira devoção, a luz brilhava intensamente. Ao contrário, onde a fé havia sido substituída por práticas vazias, conformismo e busca de status, a luz se enfraquecia. E então, vi algo que apertou meu coração. Algumas igrejas pareciam completamente apagadas, envoltas em sombras densas que pareciam sufocar qualquer sinal de vitalidade. A dor em meu peito foi imediata. Eu queria gritar, fazer algo, mas me sentia impotente diante daquela visão. Sempre acreditei que as maiores ameaças à igreja vinham de fora: governos hostis, ideologias anticristãs, perseguições. No entanto, diante daquela revelação, percebi que o verdadeiro perigo estava dentro. O que enfraquecia a igreja não eram as agressões externas, mas a erosão silenciosa da fé, a indiferença, a distorção da verdade. Meu olhar voltou-se para Jesus e tive que notar a tristeza em seu rosto. Sua voz, carregada de uma imensa dor, atravessou minha alma. Minha igreja me esqueceu. Essas palavras me atingiram como um soco. Como era possível que a igreja, que deveria refletir Cristo na terra, pudesse esquecer-se dele? Queria perguntar, queria entender, mas antes que pudesse reagir, a visão mudou novamente. A paisagem ao meu redor desapareceu novamente e, em um instante, me encontrei em um lugar diferente, reconhecendo-o imediatamente. Era o Vaticano, mas não como o resto do mundo o percebia. Diante de mim, vi o Papa Francisco sentado em seu apartamento, sozinho. Sua cabeça estava baixa, as mãos unidas em oração. Mas eu percebia algo além do visível. Ele tremia levemente, não apenas por sua idade ou cansaço, mas por um peso invisível que parecia esmagá-lo. Então vi as sombras. Não eram figuras humanas, não tinham rostos, mas estavam presentes como pressões invisíveis, forças que sussurravam ao seu redor. Não se tratava de demônios no sentido tradicional, mas de influências, vozes que tentavam dobrá-lo, desviá-lo. O Papa carregava nas costas o peso de toda a igreja e, ao mesmo tempo, lutava contra as forças que tentavam conduzi-lo em direções opostas. Meu coração se apertou ao ver que ele estava cercado por pressões que o pressionavam a escolher entre permanecer fiel à verdade ou ceder ao que o mundo exigia. Jesus permaneceu ao meu lado, em silêncio, e não precisava fazer perguntas, pois a resposta chegou antes que eu pudesse formular a questão. Sua voz, com uma autoridade inegável, quebrou o silêncio. O peso da igreja é grande. Muitos dos meus pastores estão lutando, alguns permanecem fiéis, enquanto outros foram enganados. Ao ouvir isso, compreendi algo que nunca havia notado antes. A luta não representava apenas um confronto entre a igreja e o mundo, mas também se desenrolava dentro da própria igreja. Havia aqueles que ainda mantinham acesa a chama da verdadeira fé, que se recusavam a comprometer a verdade, mas também havia aqueles que se haviam perdido, mais preocupados com o poder, a influência e a aceitação do que com a vontade de Deus. Observei cardeais, bispos e sacerdotes, alguns envoltos em luz, outros mergulhados nas sombras, com suas intenções obscurecidas. Orem por ele, orem pela minha igreja. A ordem de Jesus não era um pedido, mas um apelo urgente. A visão mudou novamente. Encontrei-me em uma grande sala solene e majestosa, onde se reuniam bispos, cardeais e líderes eclesiásticos.
O ar estava carregado de tensão, e percebi que não se tratava de uma simples reunião, mas de uma batalha de ideias. Diante de mim, alguns expressavam fervorosamente a necessidade de adaptar a igreja aos tempos modernos, afirmando que sem mudanças perderíamos fiéis e relevância. Outros, com voz decidida, afirmavam que a verdade de Deus não poderia ser moldada de acordo com as exigências do mundo, pois a igreja não existe para agradar, mas para guiar as almas rumo à salvação. A cada palavra proferida, percebia o que se escondia por trás delas. Algumas eram movidas por um autêntico desejo de evangelizar, enquanto outras carregavam um peso escuro. Via diferentes líderes que pareciam guiados por uma força não divina, uma ambição disfarçada de zelo, um desejo de poder mascarado por discursos de progresso. Nem todos os que estavam ali falavam em nome de Deus. Jesus permaneceu ao meu lado e percebi sua tristeza. O inimigo espalha dúvidas entre meus pastores, desviando sua atenção da minha voz. Suas palavras atravessavam minha alma. Compreendi que essa batalha não era apenas humana, mas espiritual. Não era um simples confronto entre conservadores e progressistas dentro da igreja, mas algo muito mais profundo. O inimigo não atacava com violências manifestas, mas com confusão. Não precisava destruir a igreja com perseguições físicas, se pudesse enfraquecê-la de dentro, diluindo a verdade até deixá-la como uma concha vazia. A heresia mais perigosa não era a negação aberta de Deus, mas a sutil distorção da sua palavra, ao ponto de que os próprios pastores se perdiam no que acreditavam ser bondade. Voltei meu olhar a Jesus e, pela primeira vez, senti um medo real. A igreja resistirá? Perguntei com a alma, sem mover os lábios. Jesus não respondeu imediatamente, mas olhou em frente, e a visão ao nosso redor começou a mudar. Fui projetado para um novo cenário, e desta vez a visão era tão incrível que minha mente lutava para processá-la. Diante de mim, uma batalha colossal estava se desenrolando, mas não era uma guerra como as da terra, com espadas e lanças. O que observei foi um conflito entre forças que pareciam desvinculadas do tempo e da matéria. De um lado, anjos incandescentes, cujas presenças emanavam uma sacralidade tão intensa que era quase insuportável olhar em seus olhos. Do outro, sombras amorfas, entidades desprovidas de contornos definidos, mas carregadas de absoluto mal, sussurravam palavras semelhantes a ventos frios e traiçoeiros, espalhando dúvidas, medo e orgulho. Os anjos, ao contrário, não gritavam nem se enfureciam, brilhavam, irradiando verdade, e resistiam sem hesitação no meio daquela guerra. O que estava em jogo não eram o Vaticano nem os edifícios, mas a fé dos crentes, colocada à prova a cada momento. Assim, entendemos que aquela batalha não era apenas teórica ou simbólica. Todos os dias, jogava-se em torno de cada alma desejosa de permanecer ancorada à verdade. E então, vi algo que me deixou sem fôlego. Entre as sombras e os anjos, pequenos grupos de pessoas estavam de joelhos em oração. Eram simples fiéis, muitos dos quais desconhecidos do mundo, alguns em lares modestos, outros em igrejas quase desertas. Mas suas orações acendiam como chamas ardentes, dissipando as trevas. Para cada palavra sincera, para cada súplica, algo invisível se quebrava. As sombras se contorciam e retrocediam de uma maneira tão vívida que eu jamais poderia esquecer. A única arma verdadeiramente eficaz nessa guerra não era o poder, nem os debates, nem as estratégias humanas. Era a oração. Quando um coração se inclinava em arrependimento e verdadeira fé, quando uma alma invocava Deus sem segundas intenções, isso gerava um impacto real no reino espiritual.
A igreja resistirá, mas apenas se meu povo se dedicar à oração. A voz de Jesus transmitiu essa verdade de forma clara. A oração não era uma opção, mas a linha tênue que separa a luz da escuridão. A visão mudou novamente, e desta vez fui guiado para um lugar que parecia além do tempo. Diante de mim se abriam dois caminhos. A igreja brilhava de luz. Eu via fiéis se voltando a Cristo com um fervor que nunca tinha visto antes. Os templos estavam cheios, não por mera rotina, mas porque as pessoas desejavam a Deus. Os sacramentos eram recebidos com grande respeito, a oração era genuína e os sacerdotes pregavam com coragem e verdade. Era um renascimento, uma intensidade renovada que tocava as nações. Onde antes havia templos vazios, agora havia comunidades vibrantes de fé. Os demônios se afastavam e as sombras desapareciam. Senti esperança, uma alegria tão intensa que quase me fez chorar. Este é um futuro possível, disse Jesus, mas antes que eu pudesse agarrar aquela visão, a cena mudou. No segundo caminho, a igreja era apenas uma lembrança. Os templos apareciam vazios, abandonados ou transformados em lugares profanos. Os fiéis haviam se dispersado, desiludidos, pois aqueles que deveriam guiá-los haviam afastado a verdade em busca de aceitação. Eu via sacerdotes indecisos, relutantes em pregar com autoridade, temerosos de ofender. Observei uma fé morna, diluída e irrelevante, e o aspecto mais angustiante era que o mundo nem percebia a ausência da igreja. Não havia sido destruída por perseguições externas, mas pela sua própria omissão, pela escolha de agradar em vez de transformar. Meu peito se apertou. Qual caminho escolherá a igreja? A voz de Jesus ressoou, não como uma afirmação, mas como uma verdadeira pergunta, carregada de um peso inelutável. Compreendi que o futuro não era predeterminado. A escolha estava nas mãos dos fiéis, de cada um que decidisse orar, permanecer firme e não ceder ao espírito do mundo. Antes que eu pudesse perguntar mais, antes de implorar para ficar e compreender profundamente, senti algo me puxando com uma força irresistível. Não era violento, mas definitivo. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, como se eu estivesse sendo sugado de volta ao meu ponto de origem. Olhei para Jesus uma última vez, e seu olhar ainda transmitia aquela mistura de amor e tristeza, como se ele soubesse o quanto isso me marcaria. Tentei falar, mas não havia tempo. Meu corpo espiritual foi tomado por uma sensação vertiginosa, como se estivesse caindo e subindo ao mesmo tempo. A luz se dissolveu, as visões se extinguiram e, repentinamente, veio a escuridão, mas não era o mesmo vazio pacífico de antes. Era uma transição. Eu estava voltando. Acordei com um sobressalto, ofegante como um homem que ressuscita das profundezas do oceano. Meus pulmões queimavam, meu coração batia em ritmos irregulares. Eu havia retornado ao mundo físico, as luzes brancas do hospital me cercavam. Paralisei por um momento, vozes excitadas ecoavam ao meu redor, médicos, enfermeiros e pessoas surpresas e atônitas. Mas eu não me sentia parte daquele momento. Meu corpo estava presente, mas minha alma ainda estava atordoada pelo que havia vivido. Tudo parecia sem vida, sem cor, sem peso, em comparação ao que eu havia experimentado. Meus olhos vasculhavam o quarto, buscando sinais de luz, provas de que tudo aquilo não tinha sido um sonho. Mas o único som que consegui emitir foi um sussurro, rouco e fraco, mas carregado de uma urgência ardente dentro de mim. Eu precisava contar. Nos dias seguintes, enquanto meu corpo se recuperava, minha mente lutava para entender o que eu havia vivido. Estava ciente de que não se tratava de um delírio, nem de um sonho.
O que eu havia visto era mais real do que qualquer experiência que eu tivesse tido na Terra. Mas agora o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Como descrever tudo isso para as pessoas? Como compartilhar algo tão vasto e urgente sem ser rotulado como louco ou delirante? Eu sabia que minha missão havia mudado. Não era mais apenas uma questão de celebrar missas, administrar sacramentos ou ensinar doutrina. Eu precisava alertar, precisava fazer as pessoas compreenderem a batalha espiritual que estava acontecendo ao nosso redor, o perigo que ameaçava a igreja e o chamado de Cristo à verdadeira oração. Mas como falar sobre algo em que muitos nem acreditavam que existisse? Comecei a compartilhar minha experiência, primeiro com pessoas próximas a mim. Alguns me ouviam com olhos arregalados, sentindo o peso das minhas palavras. Vi lágrimas nos rostos de fiéis simples e temor misturado com esperança nos olhares de outros sacerdotes que ainda guardavam a chama da fé. Mas também havia ceticismo, ouvia murmúrios que sugeriam que eu estava simplesmente confuso após o trauma da morte clínica. Alguns tentaram racionalizar minha experiência, afirmando que o cérebro sem oxigênio poderia gerar visões vívidas. Outros me olhavam considerada uma opinião louca. Dentro de mim, eu conhecia a verdade e me lembrei das palavras de Jesus. Você não é responsável pela crença dos outros. Você é obrigado apenas a dizer a verdade. Isso me deu motivação. Não importava quantos ignorassem minha voz, eu não podia permanecer em silêncio. Com o passar do tempo, algo inesperado começou a acontecer. Pessoas que inicialmente me olhavam com desconfiança começaram a me contatar em segredo. Fiéis que haviam se afastado da igreja começaram a retornar, não por costume, mas porque sentiam que algo dentro deles despertava com minhas palavras. Alguns padres que no início eram céticos começaram a prestar mais atenção em mim, percebendo que o que eu apresentava refletia sentimentos que eles também compartilhavam, mas não sabiam como expressar. Uma inquietante consciência de que algo estava errado, de que a fé estava sendo corrompida de dentro. Eles então começaram a compartilhar suas histórias. Igrejas que antes estavam cheias, agora estavam vazias, jovens que não viam mais sentido na fé, padres temerosos de expressar a verdade para não ofender o mundo. Cada relato confirmava o que Jesus me havia revelado. A batalha já estava em curso. Foi nesse momento que compreendi um conceito fundamental. Minha missão não era convencer os descrentes, nem lutar para provar algo a quem zombava ou racionalizava a fé. Meu dever era apoiar aqueles que desejavam permanecer firmes, mas sentiam o peso da solidão e da dúvida. Eu precisava lembrá-los de que a igreja ainda podia resistir, que a luz continuava a brilhar, embora fraca em alguns cantos. Não importava quão sombrias as coisas se tornassem. Onde estava a verdadeira oração, onde havia almas prontas para lutar, a igreja se mantinha de pé. E naquele momento, compreendi que não estava sozinho. Por mais que as sombras tentassem sufocar a fé, por mais que o inimigo espalhasse mentiras, ainda havia quem resistia. E enquanto houvesse pelo menos um coração ardente. Da verdade, a guerra não seria perdida, mas logo que algumas pessoas começaram a tomar consciência da urgência da mensagem, também surgiram resistências. Com grande pesar, essas não vinham apenas de fora, mas também de dentro da própria igreja. Alguns superiores começaram a me contatar para conversas reservadas, alertando-me sobre o que eu dizia e exortando-me a evitar causar alarde. Um bispo, com um sorriso forçado, disse que minha experiência era interessante, mas que seria melhor manter tudo em nível pessoal. As pessoas poderiam interpretar mal. Pai, não queremos pânico ou confusão, acrescentou.
Mas eu sabia o que isso significava. Eles queriam que eu ficasse em silêncio, não por duvidar de mim mesmo, mas porque temiam as consequências que aquela verdade poderia provocar. A igreja já enfrentava pressão de todos os lados, e um sacerdote falando sobre batalhas espirituais, sombras dentro do Vaticano e um possível colapso da fé era desconfortável. Naquele momento, eu me vi diante de um dilema. Eu poderia seguir o conselho deles, manter a experiência como algo privado, continuar minha rotina pastoral sem atrair atenção. Poderia evitar conflitos, manter minha posição sem correr riscos de retaliações. Mas então me lembrei dos olhos de Jesus e da tristeza em sua voz quando disse: "Minha igreja me esqueceu." Naquele momento, compreendi que não podia ficar em silêncio. Não poderia colocar minha segurança pessoal à frente da verdade que me foi revelada. Sabia que poderia perder apoio, ser desacreditado e até mesmo ser afastado, mas se Jesus me mostrou tudo isso, era porque desejava que eu falasse. Ele não me pediu para ser aceito, mas para permanecer fiel. Respirei fundo e tomei minha decisão. Não importava qual seria o preço, eu continuaria a falar. Comecei a compartilhar meu testemunho de maneira mais aberta, não apenas durante conversas privadas, mas também nas homilias e nos encontros com os fiéis. Retiro espiritual. Falei da necessidade urgente de uma verdadeira oração, do retorno a uma fé autêntica, daquela batalha invisível que estava corroendo a igreja de dentro. Alguns ouviam com olhos brilhantes, sentindo que o que eu dizia refletia o que já intuíam, enquanto outros permaneciam em silêncio, inquietos e desconfortáveis. Mas o que mais me impactou foi a divisão que minha mensagem estava causando, não entre descrentes e crentes, mas dentro da mesma comunidade eclesial. Havia aqueles que reconheciam a verdade do que eu dizia e se uniam em oração, mas também aqueles que me observavam com crescente ceticismo. "Padre, você está exagerando", diziam alguns dos meus colegas sacerdotes. "Tudo isso é muito dramático. Sempre houve dificuldades na igreja." Em seus rostos, eu lia uma combinação de incredulidade e medo, o medo de aceitar que a crise espiritual era mais profunda do que estavam dispostos a admitir. E então começaram os sussurros, pequenos, mas insistentes, comentários entre os religiosos, olhares desviados quando eu entrava em uma sala. Documentos que antes eram acessíveis começaram a se tornar raros, e os convites para eventos importantes da diocese, que antes eram frequentes, começaram a diminuir. Eu não sofria um ataque direto, mas estava sendo expulso para a sombra, isolado. Inicialmente senti indignação. Eu estava apenas compartilhando o que Cristo me havia mostrado, mas então percebi que isso também fazia parte da batalha. A verdade sempre incomodou, sempre encontrou resistência. O inimigo não precisava de perseguições cruéis quando podia usar o medo e o conformismo para silenciar aqueles que ousavam falar. Foi nesse momento que minha segunda decisão tomou forma. Se eu não pudesse mais comunicar dentro dos limites da estrutura tradicional, encontraria maneiras alternativas de expressar minha mensagem. Se tentassem me silenciar dos púlpitos, eu buscaria outras vias para fazê-lo. Se eu não pudesse mais falar livremente dentro da hierarquia eclesiástica, assim, comecei a me expressar também além dela. Comecei a redigir relatos sobre minhas experiências, primeiro em breves escritos para grupos de oração, depois em cartas abertas para aqueles que desejavam me ouvir. Pouco a pouco, minha narrativa se espalhou. Alguns transcreviam minhas palavras, outros as compartilhavam nas redes sociais.
Em pouco tempo, comecei a receber mensagens de fiéis de todas as partes do mundo, pessoas que sentiam que algo estava errado, que sua fé estava se apagando sem que percebessem, que sentiam um vazio dentro da igreja sem saber o porquê. Eles me pediam conselhos, procuravam ajuda. Alguns apenas me agradeciam, dizendo: "Obrigado, padre, agora sei que não estou louco." Isso me dava força. Percebi que minha missão não era converter os descrentes, mas reacender a fé em quem ainda desejava acreditar. Mas, ao lado de quem acolhia minha mensagem, também chegavam aqueles que a rejeitavam com veemência. Nem todos me atacavam diretamente, mas os sinais eram evidentes. Ofensas, acusações de fanatismo, colegas sacerdotes me evitando, bispos me rotulando como alarmista. Alguns afirmavam que minha experiência era fruto de pura imaginação, que eu estava semeando medos infundados. Outros me acusavam de dividir a igreja e alimentar o extremismo. O que mais me assustava, porém, eram aqueles que tentavam distorcer minha mensagem, pegando partes do que eu dizia e manipulando para insinuar que eu tinha intenções revolucionárias e desafiava a autoridade eclesiástica. Eu sabia que não era nada disso. Nunca aspirei a ser um revolucionário. Meu único desejo era que a igreja voltasse a Cristo, mas comecei a compreender que para muitos essa ideia era considerada perigosa demais. Assim percebi algo que partiu meu coração. Não eram apenas as forças espirituais que buscavam calar a verdade, mas também pessoas dentro da própria igreja que temiam o que essa verdade poderia significar para elas. Como uma figura incômoda, não era mais apenas desprezado por alguns, mas havia uma tentativa evidente de me tornar irrelevante. As portas que um dia estavam abertas começaram a se fechar, e a solidão tornou-se minha companheira mais frequente. Muitos que um dia caminhavam ao meu lado, agora tentavam evitar minha presença. Até alguns que confiavam em mim começaram a se afastar, temendo serem associados a alguém considerado problemático. O peso dessa situação começou a me oprimir. Eu estava ciente de que agia corretamente, mas ser rejeitado pela igreja, por uma instituição à qual dediquei minha vida, era um fardo que nunca pensei ter que carregar. Passei noites em oração, perguntando a Deus por que Ele me colocou nesta situação, se no final ninguém queria me ouvir. Perguntei a mim mesmo se deveria continuar ou se seria melhor recuar, aceitando que talvez estivesse errado, que eu era apenas um velho insistindo em algo que os outros não desejavam. Então me veio à mente o olhar de Jesus e a tristeza em sua voz quando disse: "Minha igreja me esqueceu." Lembrei-me da batalha espiritual que presenciei, das sombras que tentavam engolir a fé, dos pequenos grupos de oração que mantinham acesa a luz. Ficou claro para mim que, mesmo em meio à escuridão, ainda havia aqueles que resistiam. Percebi que meu sofrimento não era nada comparado à dor que Jesus sentia ao ver sua igreja se afastar dele. Eu não poderia desistir. Não porque fosse forte, mas porque aquela luta não dizia respeito apenas a mim. Eu não estava defendendo minha reputação ou minha posição, mas tentando cumprir a chamada que me foi confiada. Assim, naquela noite, clamei uma última vez: "Senhor, não permita que eu vacile. Se você deseja falar comigo, eu falarei. Se quiser que eu seja ignorado, aceitarei. Apenas me dê a força para não trair o que vi." E foi assim que, enquanto começava a aceitar a ideia de ter que caminhar sozinho, encontrei aqueles poucos que silenciosamente lutavam a mesma batalha. Não eram muitos. Alguns sacerdotes, vários religiosos e famílias simples e fiéis, comuns, sem grande influência, mas dotadas de um autêntico amor por Cristo, representavam pessoas que haviam vivido o que eu vivi, uma profunda inquietação,
e uma chamada para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Alguns deles me procuraram discretamente, alguns com medo de serem vistos ao meu lado, outros sem se preocupar com as consequências. Pai, sabemos que o que você sustenta é verdadeiro, me disseram. Também percebemos isso, mas não sabemos como proceder. Suas palavras me revigoraram. Não almejavam provocar uma revolução, nem dividir a igreja. Apenas queriam manter sua fidelidade a Cristo como ele realmente é, sem uma versão diluída para agradar o mundo. Nesse pequeno grupo, percebi uma renovada esperança dentro de mim. Eu havia deixado que o medo do isolamento e da rejeição me consumisse, mas diante dessas pessoas, compreender que não estava sozinho foi libertador. A verdadeira igreja não era composta por cargos, títulos ou grandes estruturas, mas residia no coração daqueles que buscavam sinceramente a Deus. Foi ali, entre os simples, que percebi que a luz continuava a brilhar, mesmo que fraca. Ignorava o que poderia acontecer a seguir. Não sabia se a minha mensagem teria ressonância, se outras pessoas despertariam, mas uma coisa era certa: enquanto houvesse pelo menos um grupo de fiéis prontos para lutar com oração e verdade, a igreja ainda teria a chance de ter esperança. De alguma forma, senti que era exatamente isso que Jesus desejava me revelar desde o início. Com o tempo, compreendi que minha missão não consistia em mudar toda a igreja de uma só vez. Não era meu papel. Não fui chamado para lutar contra instituições ou estruturas, nem desafiar a autoridade eclesiástica. Meu chamado era diferente. Fortalecer aqueles que ainda mantinham a fé, reacender a chama em quem sentia que algo estava errado, mas não sabia como expressá-lo. Era fundamental lembrar às pessoas que a oração não deveria ser vista apenas como uma antiga tradição, mas como uma arma real, a única capaz de resistir às trevas que buscavam penetrar na igreja. Não precisava mais de aceitação, não esperava que todos confiassem em mim, bastava-me saber que havia pessoas capazes de compreender e reconhecer o que estava acontecendo, prontas para se manter firmes. Assim, comecei a notar um movimento silencioso, mas autêntico, pequenos grupos de crentes voltando à oração, jovens que, em vez de abandonarem a própria fé, começavam a redescobrir sua beleza, sacerdotes que, apesar da pressão, optavam por dizer a verdade sem medo. No entanto, eu estava ciente de que a luta estava longe de estar concluída. O que eu havia visto durante minha experiência de quase morte não era apenas um aviso, mas um constante sinal de alarme. A igreja enfrentava uma escolha crucial, e essa escolha ainda precisava ser feita. A cada dia, desde os altos escalões do Vaticano até as pequenas paróquias negligenciadas, essa decisão era tomada: seguir Cristo pelo que ele é ou modificá-lo para que se encaixasse no mundo. Jesus me mostrou dois futuros possíveis, e eu sabia que a batalha continuava. A igreja não cairia de uma vez só, nem seria aniquilada por um único evento catastrófico. Sua queda ocorreria pela erosão lenta e silenciosa da fé, pela adaptação às trevas em nome da aceitação. Mas enquanto existissem aqueles que oravam, aqueles que resistiam, aqueles que se agarravam à verdade, a esperança permanecia. E essa esperança era tudo que eu precisava para seguir em frente. Depois daquela experiência, minha vida de oração sofreu uma mudança radical. Antes eu orava por dever, por hábito, porque sentia que era uma obrigação como sacerdote. Agora eu orava porque havia compreendido que sem oração a igreja não poderia sobreviver. Não era apenas uma atividade espiritual, mas uma necessidade urgente. Era como se eu percebesse e quase pudesse agarrar a realidade invisível que se movia ao nosso redor.
Cada oração sincera representava um golpe contra as trevas. Cada ato de fé autêntica reacendia uma pequena luz no mundo. Por outro lado, cada concessão e cada vez que alguém escolhia o caminho mais fácil, em vez da verdade, as sombras se impunham. A guerra não era travada com espadas ou palavras, mas com a escolha diária entre luz e escuridão. Era tão simples quanto aterrorizante. Compreendi então que a oração era a única verdadeira arma que tínhamos e que sem ela éramos vulneráveis. E ainda assim, apesar de toda a escuridão que percebia, ainda existia uma esperança. A igreja poderia ser salva não através de discursos grandiosos, reformas políticas ou reestruturações, mas através dos corações que decidiam permanecer fiéis, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. A fé não podia ser sustentada através do medo ou tradições vazias, mas pelo amor autêntico a Deus, um amor que ainda existia. Eu o vi nos olhos daqueles que buscavam minha ajuda, naqueles que choravam ao ouvir minha história, porque sentiam profundamente que algo não estava certo, mas não sabiam como explicar. O que Jesus me mostrou era um aviso, não uma ilusão. A decisão permanecia nas mãos dos crentes. A igreja poderia renascer ou desaparecer no esquecimento, e essa escolha, no fundo, não era coletiva, mas individual. Cada pessoa que se ajoelhava para orar fazia a diferença. Cada um de nós detinha um fragmento do futuro da igreja. Com o passar do tempo, percebi que minha mensagem não era destinada a todos. Alguns preferiam acreditar que tudo estava bem, que a igreja sempre enfrentou crises e que esta era apenas mais uma fase. Outros rejeitavam qualquer ideia de mal, porque aceitá-la significaria ter que mudar, ter que adotar posições. Mas encontrei também aqueles que compreendiam, pessoas sensíveis nas profundezas de suas almas, conscientes de que a fé estava se apagando, que a igreja estava em perigo. Para estes, minhas palavras não eram novidades, mas uma confirmação do que Deus já havia derramado em seus corações, e foi por eles que continuei a falar. Não importava quantos riam de mim ou me ignorassem, não precisava que todos acreditassem, bastava que aqueles que ainda tinham ouvidos ouvissem e respondessem ao chamado de Cristo. E ainda assim, o tempo era curto, e essa foi a sensação que nunca me abandonou desde o meu retorno. Não sei dizer quanto tempo me resta nesta vida, mas estou ciente de que usarei cada dia disponível para cumprir o que Jesus me pediu. Não sou especial, não sou mais santo ou mais digno do que qualquer outra pessoa. Sou apenas um sacerdote que morreu por alguns instantes e voltou com um peso no coração, o peso da verdade que não pode ser ignorado, externo a ataques políticos e ideologias anticristãs. Mas a verdadeira ameaça era a adaptação, a perda de convicção, o medo de desagradar. Estava se permitindo que a fé se tornasse morna, sem vida e sem efeito. Agora entendia por que Jesus estava triste quando me mostrou tudo isso. Ele não se preocupava com a destruição física da igreja. Sofria porque sua própria casa estava se afastando dele. Apesar disso, estava ciente de que não podia obrigar ninguém a ver o que eu havia visto. A verdade não pode ser imposta, deve ser descoberta, e cada um tem seu próprio tempo para fazê-lo. Alguns nunca acreditarão, outros entenderão apenas quando for tarde demais. Mas minha missão não era convencer, mas testemunhar, tornar a verdade acessível àqueles que estavam prontos para ouvi-la. Não buscava mais aprovação, nem esperava reconhecimento. Bastava saber que havia pessoas prontas para captar e responder ao chamado de Cristo. Mas o tempo era limitado. Essa consciência nunca me deixou desde que voltei. Não sei quanto tempo a igreja tem para tomar suas decisões.
Pode ser anos ou décadas, mas estou certo de que a acomodação é a pior escolha. O nosso maior erro é pensar que tudo se resolverá por si só, que a fé sobreviverá sem esforço, que a verdade se manterá sem conflito. O que vi na minha visão foi uma igreja em declínio, não porque estivesse ameaçada do exterior, mas porque por dentro decidia se conformar com o mundo em vez de transformá-lo. Se não agirmos, se a oração parar, se a verdade continuar a ser comprometida em nome da aceitação, então o caminho que vi, onde os templos estavam vazios e a fé se tornava irrelevante, se realizará. No entanto, ainda há tempo, uma oportunidade de mudança, e essa mudança começa em cada coração que decide não desistir. Não sei até onde minha voz vai chegar, nem quantos outros ouvirão ou quantos vão zombar, mas isso já não importa. O que vi era real. O que Jesus me mostrou não era uma ilusão, mas um aviso, um apelo urgente para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Por isso continuarei a falar, mesmo que minha voz se perca no ruído do mundo. Não posso forçar ninguém a crer, nem convencer quem não pode ver o que eu vi, mas posso fazer a minha parte. Se até mesmo uma única pessoa despertar realmente para Deus por causa do que vivenciei, então minha experiência de quase morte não terá sido em vão. Depois daquela experiência, minha vida de oração mudou radicalmente. Antes eu orava por obrigação, agora faço isso porque entendo que sem oração a igreja não pode sobreviver. Não se trata apenas de uma prática espiritual, mas de uma urgência necessária. Eu via, sentia, quase podia tocar a realidade invisível que nos cercava. Cada oração sincera era um golpe contra as trevas. Cada ato de fé genuína reacendia uma pequena luz no mundo. Por outro lado, cada compromisso, cada vez que alguém escolhia o caminho mais fácil em vez da verdade, fortalecia as sombras. A guerra não era travada com espadas ou palavras, mas através das escolhas diárias entre luz e escuridão. Era tão simples e ainda assim tão terrível. Compreendi que a oração era a única verdadeira arma à nossa disposição e que sem ela estávamos vulneráveis. No entanto, por mais que eu visse a escuridão, ainda havia esperança. A igreja poderia ser salva, não por meio de grandes discursos, reformas políticas ou mudanças estruturais, mas através dos corações que escolhiam permanecer fiéis, mesmo quando tudo à sua volta parecia desmoronar. A fé não podia se basear no medo ou em tradições vazias, mas em um amor genuíno por Deus. E esse amor ainda estava vivo. Eu o via nos olhos daqueles que me buscavam, nos que choravam ao ouvir minha história, porque no fundo percebiam que algo não estava certo, sem saber exatamente como explicar. O que Jesus me mostrou não era um aviso, mas uma mensagem. A decisão estava nas mãos dos fiéis. A igreja poderia renascer ou desaparecer no nada, e essa escolha, no fundo, era individual. Cada pessoa que se ajoelha em oração faz a diferença. Cada um de nós sustenta uma parte do futuro da igreja. Com o passar do tempo, percebi que minha mensagem não começaria a todos. Alguns preferiam acreditar que tudo estava bem, que a igreja sempre enfrentou crises e que isso era apenas uma fase. Outros descartavam qualquer ideia que sugerisse que havia algo errado, porque aceitar essa realidade implicaria em mudança, em tomar uma posição. No entanto, também encontrei pessoas que compreendiam, aquelas que sentiam em sua alma que a fé estava se apagando, que a igreja estava em perigo. Para esses, minhas palavras não eram novidades, mas uma confirmação do que Deus já havia colocado em seus corações, e foi por eles que continuei a falar. Não importava quantos me ridicularizassem ou quantos me ignorassem.
Eu não precisava que todos acreditassem, apenas que aqueles que ainda tinham ouvidos ouvissem e respondessem ao chamado de Cristo. No entanto, o tempo estava passando. Essa sensação nunca me abandonou desde que voltei. Não sei dizer quanto tempo ainda tenho nesta vida, mas sei que usarei cada dia que tiver para me dedicar ao que Jesus me pediu. Não sou especial, não sou mais santo ou digno que qualquer outra pessoa. Sou apenas um sacerdote que morreu por alguns momentos e voltou com um peso no coração, o peso da verdade que não pode ser ignorada. Outros ouvirão o que digo, e haverá aqueles que rirão, mas isso não importa mais. O que eu vi era autêntico, o que Jesus me revelou não foi um sonho ou uma ilusão, mas um aviso, um chamado urgente para quem ainda tem a capacidade de ouvir. Por isso, continuarei a fazer minha voz ser ouvida, mesmo que se perca no ruído do mundo. Não tenho o poder de forçar alguém a crer, nem de obrigar alguém a ver o que eu vi. Posso apenas fazer a minha parte, e se até mesmo uma única alma despertar verdadeiramente em Deus graças ao que vivi, então minha experiência de quase morte terá feito sentido. Após aquele momento, minha vida de oração passou por uma transformação profunda. Antes, orava por obrigação, por hábito, seguindo meu dever como sacerdote. Agora, oro porque estou ciente de que, sem a oração, a igreja não terá futuro. Não se trata mais apenas de uma prática espiritual, mas de uma necessidade crucial. Sinto quase que posso tocar aquela realidade invisível que nos circunda. Cada oração genuína é como um golpe que atinge as trevas, e cada ato de fé autêntica reacende uma pequena chama no mundo. Da mesma forma, cada concessão, cada vez que alguém opta pelo caminho mais fácil em vez da verdade, fortalece as sombras. A batalha não se dá com espadas ou palavras, mas com as escolhas diárias entre luz e escuridão. É uma verdade tão simples e ainda assim tão assustadora. Compreendi que a oração é a única verdadeira arma que possuímos e sem ela somos vulneráveis. E ainda assim, apesar da escuridão que vi, ainda existe esperança. A igreja ainda pode se salvar, não por meio de discursos grandiosos, nem através de políticas ou reformas estruturais, mas através de corações que decidem permanecer leais, mesmo quando tudo parece perdido. A fé não pode resistir ao medo ou a tradições vazias, mas deve nascer de um amor autêntico por Deus. E esse amor ainda está presente. Eu o reconheci nos olhos daqueles que me procuravam, naqueles que choravam ao ouvir minha história, porque no fundo sabiam que algo estava errado, mas não conseguiam definir o que era. O que Jesus me mostrou não era um jogo, mas um aviso. A decisão permanece nas mãos daqueles que acreditam. A igreja pode renascer ou desaparecer no esquecimento. E essa escolha, no fundo, é pessoal. Cada indivíduo que se ajoelha em oração contribui para fazer a diferença. Cada um de nós detém um fragmento do futuro da igreja. Com o tempo, percebi que minha mensagem não era para todos. Algumas pessoas, preferindo se iludir de que tudo estava bem, acreditavam que a igreja sempre superou crises e que essa era apenas mais uma fase. Outros, por outro lado, negavam qualquer implicação de que havia algo errado, pois aceitá-lo significaria ter que mudar, ter que tomar uma posição. Mas, ao mesmo tempo, também encontrei pessoas que compreendiam, pessoas que sentiam, no fundo de suas almas, que a fé estava perdendo vigor, que a igreja estava em perigo. Para essas pessoas, minhas palavras não eram uma novidade, mas uma confirmação do que Deus já havia plantado em seus corações, e é por elas que continuei a falar. Não importava quantos me ridicularizassem ou quantos me ignorassem. Eu não precisava convencer a todos.
Bastava que aqueles que ainda tinham a capacidade de ouvir sentissem o chamado de Cristo. No entanto, o tempo é limitado. Essa sensação nunca me abandonou desde que voltei. Não posso dizer quanto tempo nos resta nesta vida, mas sei que usarei cada dia disponível para cumprir o que Jesus me pediu. Não sou especial, não sou mais santo ou digno que outros. Sou simplesmente um sacerdote que morreu por alguns instantes e depois voltou, trazendo consigo um peso no coração. O peso da verdade que não pode ser ignorada. Algo não estava certo, mas sabiam como articular o que Jesus me revelou. Não era um destino inevitável, mas um aviso. A escolha permanecia nas mãos dos fiéis. A igreja podia renascer ou se perder no esquecimento. E essa decisão, no fundo, não era coletiva, mas pessoal. Cada indivíduo que reza de joelhos faz a diferença. Cada um de nós guarda um fragmento do futuro da igreja. Com o passar do tempo, percebi que minha mensagem não ressoava com todos. Algumas pessoas preferiam ignorar a realidade, acreditando que estava tudo em ordem e que a igreja simplesmente enfrentou outras crises, considerando isso apenas uma nova fase. Outros, no entanto, se recusavam a admitir que havia algo errado, já que aceitá-lo implicaria a necessidade de mudar e tomar uma posição. No entanto, também encontrei aqueles que entendiam, pessoas que percebiam, nas profundezas de seu ser, que a fé estava perdendo força e que a igreja estava em perigo. Segundo eles, minhas palavras não eram uma novidade, mas sim a confirmação de um sentimento já presente em seus corações. E foi por eles que continuei a falar. Não importava o quanto eu fosse ridicularizado ou ignorado, eu não precisava convencer a todos. Bastava que aqueles que ainda tinham ouvidos ouvissem e respondessem ao chamado de Cristo. Mas o tempo estava se esgotando. Essa era a sensação que nunca me abandonou desde que voltei. Não sei dizer quanto tempo resta para a igreja em sua escolha. Pode ser anos ou décadas, mas estou certo de que o compromisso é a pior opção. O maior erro que podemos cometer é pensar que as coisas se resolverão por si mesmas, que a fé prosperará sem esforço, que a verdade poderá ser preservada sem conflito. O que vi na visão era uma igreja que estava se esvanecendo, não porque estava sendo agredida de fora, mas porque de dentro escolheu se conformar ao mundo em vez de transformá-lo. Se nada for feito, se a oração cessar, se a verdade continuar a ser comprometida em nome da aceitação, então o caminho que percebi, onde os templos estariam vazios e a fé se tornaria irrelevante, se tornará realidade. Eles escolhiam manter sua fidelidade, mesmo quando o mundo ao redor parecia desmoronar. A fé não poderia ser sustentada pelo medo ou por tradições desprovidas de significado, mas pelo amor autêntico a Deus. E esse amor ainda estava presente. Reconheci nos olhares daqueles que me procuravam, naqueles que choravam enquanto ouviam meu testemunho, porque no fundo sentiam que algo não estava certo, mas lutavam para encontrar as palavras para descrever isso. O que Jesus me revelou não era um sonho, mas um aviso. A responsabilidade permanecia nas mãos dos fiéis. A igreja tinha a possibilidade de renascer ou de desaparecer no esquecimento, e essa escolha, no fundo, não era coletiva, era individual. Cada pessoa que se ajoelha em oração pode fazer a diferença. Cada um de nós traz consigo uma parte do futuro da igreja. Com o passar do tempo, percebi que minha mensagem não era destinada a todos. Alguns preferiam acreditar que tudo estava sob controle, que a igreja sempre enfrentou crises e que esta era apenas mais uma etapa. Outros, por outro lado, rejeitavam qualquer ideia de que houvesse algo problemático, porque reconhecê-lo significaria ter que mudar, ter que tomar uma posição.
Mas, ao mesmo tempo, conheci pessoas que compreendiam, aqueles que sentiam no fundo da alma que a fé estava enfraquecendo, que a igreja estava em perigo. Para esses, minhas palavras não eram uma novidade, mas uma confirmação do que Deus já havia instilado em seus corações, e é por eles que continuei a falar. Não importava quantos riam de mim ou quantos me ignoravam, eu não precisava que todos acreditassem, só precisava que aqueles que ainda tinham ouvidos escutassem e respondessem ao chamado de Cristo. Mas o tempo era limitado. Essa sensação me acompanhou constantemente desde que voltei. Não saberia dizer quanto tempo ainda temos nesta vida, mas tenho certeza de que usarei cada dia que tenho para cumprir o que Jesus me pediu. Não sou especial, não sou mais santo ou mais digno do que qualquer outra pessoa. Sou apenas um padre que morreu por alguns instantes e voltou com um peso no coração. O peso da verdade que não pode ser ignorado. Escolhiam permanecer leais, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. A fé não poderia ser alimentada pelo medo ou por tradições vazias, mas sim por um amor autêntico por Deus. E esse amor ainda estava presente. Eu o observei nos olhares daqueles que me procuravam, naqueles que choravam ao ouvir minha narrativa, porque em seu íntimo percebiam que algo não estava certo, mas não conseguiam definir o que Jesus me revelou. Não se tratava de uma ilusão, mas de um aviso, um chamado urgente para quem ainda tem ouvidos para ouvir. A decisão permanecia nas mãos dos devotos. A igreja poderia renascer ou se perder no esquecimento, e essa escolha, no fundo, era individual. Cada pessoa que se ajoelha em oração contribui para a diferença. Cada um de nós carrega um fragmento do futuro da igreja. Com o passar do tempo, compreendi que minha mensagem não era destinada a todos. Alguns, de fato, preferiam continuar convencidos de que tudo estava bem, que a igreja sempre enfrentou crises e que essa era apenas mais uma fase. Outros rejeitavam qualquer ideia de que algo estivesse disfuncional, porque aceitar essa verdade significaria ter que mudar e tomar uma posição. No entanto, também encontrei pessoas que compreendiam, pessoas que sentiam no fundo de sua essência que a fé estava vacilando, que a igreja estava em perigo. Para elas, minhas palavras não eram uma novidade, mas uma confirmação do que Deus já havia semeado em seus corações. E foi por elas que continuei a falar, não importava quantos me ridicularizassem ou me ignorassem. Não precisava que todos acreditassem, bastava que aqueles que ainda tinham ouvidos ouvissem e respondessem ao chamado de Cristo. Mas o tempo era limitado, essa sensação nunca me abandonou desde que voltei. Não sei quanto tempo ainda me resta nesta vida, mas sei que utilizarei cada dia que tiver para fazer o que Jesus me pediu. Não sou especial, nem mais santo ou digno que os outros. Sou apenas um sacerdote que morreu por um breve período e retornou com o peso de uma verdade que não pode ser esquecida, ignorada. Não me importo mais com as nomenclaturas ou os cargos dentro da igreja, nem com a aceitação dos que preferem o silêncio. O que importa para mim agora é a missão. Enquanto eu estiver vivo, continuarei a soar o alerta, continuarei a chamar as pessoas a retornarem à verdadeira fé. Sei que muitos continuarão a alimentar dúvidas, sei que alguns me chamarão de fanático ou alarmista, preso ao passado. Mas eu vi o que nos espera, vi os efeitos quando a oração desaparece, quando a fé se enfraquece e quando os pastores abandonam seu rebanho. E enquanto houver até mesmo um único fiel disposto a ouvir, não vou parar, porque no final a igreja não será salva por discursos, reformas ou tentativas de se adaptar ao mundo, mas pelos fiéis que, diante da escolha entre Cristo e a escuridão, escolherão permanecer na luz.
Essa decisão não será tomada pelas instituições, mas pelas almas individuais. Cada um deve fazer sua própria escolha, e essa escolha deve ocorrer agora. Sei bem o que significa quando a verdade é abandonada, quando a oração é esquecida. No entanto, também sei que a luz ainda pode prevalecer se houver aqueles que a defendem. Portanto, a pergunta crucial é: de que lado você está? Se esta história te fez refletir, a pergunta que te faço é: você acredita que a fé ainda pode ajudar a salvar a igreja, ou já é tarde demais? Quero saber sua opinião, então deixe um comentário aqui embaixo. E se você já viveu uma experiência espiritual significativa, compartilhe-a. Sua história pode inspirar outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder conteúdos transformadores como este. Agora, convido você a assistir ao próximo vídeo que aparece na tela, onde discutiremos outra experiência que pode remodelar sua visão sobre a vida e a espiritualidade. Nos vemos lá, fique com Deus e até logo.